É uma longa história, vou abreviar e depois vamos aprofundando mais ela no decorrer, né, das próximas perguntas. Porque existe um antes e um depois, né? Mas o depois, que é o que me torna, digamos assim, uma especialista na minha área, né? Dentro de rompendo fronteiras, né? E atuando realmente no mundo todo, que é hoje o meu conhecimento e o meu sucesso dentro do marketing digital. Sendo uma treinadora mental, né? uma psicanalista, uma profissional que ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos, a mudar de frequência, a lidar com as suas emoções, né? Então, existe uma Elaine, como tudo começou, como tudo isso surgiu, né? Digamos que existe uma Elaine no momento da minha vida que ela simplesmente entra em colapso, ela entra em uma profunda depressão suicida, no qual, neste momento da minha vida, eu estava completamente falida em todos os meus pilares. Literalmente, morri em vida. Esse é o ponto. Você morre em vida quando todos os teus pilares estão destruídos. Quando você perde o emprego, tem estrutura da família. Quando você tem a família, ok, alguma coisa você vai se agarrar. Seja a tua saúde, seja a família, ou o trabalho, ou aos teus filhos, né? Então, chega um momento da minha vida em que literalmente, eu morri em vida, todos os pilares completamente destruídos. Eu venho, então, de uma falência empresarial, já movida, né, pela morte das minhas emoções, não sabia lidar com a minha mente, com as minhas emoções, aquilo foi literalmente me destruindo. E chega realmente à separação, que é uma separação grávida com um filho de 90 dias nos braços e uma de 7 aninhos. Então, eu me vejo ali naquela situação, vou parar dentro do meu escritório alugado, né, diante dessa situação grávida com 2 filhos e completamente desestruturada emocionalmente, profissionalmente, apenas esperando o dia seguinte. Literalmente era isso, não tinha como ter planos de futuro, eu só esperava, né, o dia seguinte acontecer. E aí, em seguida, o que acontece? O meu filho adoece, né? Ou seja, tudo que estava ruim pode ficar pior ainda. E aí, o meu filho, ele adoece. E, com isso, foram anos dentro de um hospital. E, nesse momento, a minha vida já, profissionalmente, já não existia mais, né? A ponto de estarmos passando fome. Que doença o Arthur tinha? O Arthur é o filho da Elaine. O Arthur tinha... Ele já nasce, né, com distúrbio do sono e hipertonia. E aí, esse é o primeiro diagnóstico. Anos na frente, nós descobrimos que ele tem problema de plaquetas baixas, então ele vivia na UTI. Né? Tem um nomezinho lá. E aí, o ponto principal disso tudo chegou um momento em que eu estou aplicando e fazendo tudo o que todo mundo lê num livro, o que te falam, ser positivo, ser grato, ter fé. E quanto mais fé eu tinha, mais piorava, quanto mais positiva, mais piorava, quanto mais grata, mais piorava. Mas existia um ponto. Por mais que tudo piorava em minha vida, com depressão suicida, depressão pós-parto, passando fome, sozinha, tudo destruído, lá no fundo, existia algo em mim que acreditava nisso tudo que o mundo falava de pensamento, de gratidão, mas e por que comigo tudo dava errado? Então, com o intuito de curar o meu filho, eu precisava descobrir a cura do meu filho. Com o intuito de curar ele, porque positiva eu era positiva, mas ser positiva não funcionava mais, só piorava. Todo mundo é. E certamente quem está nos ouvindo está pensando, cara, olha ali, eu também sou positiva e piora, eu também sou grato e piora. E dentro de mim existia uma pergunta que eu falo sempre, que não calava. A pergunta era, 24 horas por dia, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? E essa resposta não existia. Essa resposta não estava nos livros, não estava na Bíblia, não estava em nenhum lugar da forma clara como eu precisava ler. Então, eu passo, por exemplo, a ser uma ateia. Eu já não acreditava mais em Deus. E olha que interessante. Como que eu poderia acreditar num Deus diante de tanta tragédia na minha vida? Isso que acontece com o mundo lá fora. As pessoas pensam, meu Deus, eu não posso acreditar que Deus possa estar fazendo isso comigo. Eu era vítima. Se eu sou vítima e eu sou uma pessoa honesta, boa, por que eu estou sofrendo tanto? Então, eu passo a desacreditar também que Deus possa existir. O que acaba piorando mais ainda
logicamente. Mas isso tudo, apenas uma explicação para levar as pessoas aonde eu quero, que é o ponto da virada, né? Eu passo, então, num determinado momento, que eu falei que eu tinha que falar de uma forma realmente muito rápida, eu passo a procurar por respostas. Eu passo a tentar descobrir na Bíblia, nas religiões, nos livros, nas filosofias de vida, na ciência, na neurociência, na física quântica, como a mente funciona, como nós funcionamos, o que eu fazia de errado. Porque ninguém no mundo falava sobre isso. Na verdade, o mundo falava sobre isso, mas a resposta de onde eu vou dar para as pessoas, o que eu fazia de errado, estava espalhado em muitas partes do mundo. Parte na Índia, parte na Bíblia, parte em Napoleão Hill, parte em Deepak Chopra, e em vários livros, né, na psicologia, na psicanálise, na ciência, em todas as religiões. Então, tudo espalhado, né? E todo mundo fazendo um pouquinho de tudo. Então, eu passo a estudar. E ao estudar com o intuito de curar meu filho, curar essa tragédia toda que eu vivia, de estar ali, né, doente, com fome, querendo, com medo do futuro, como que eu vou criar os meus filhos, né? Como que eu vou alimentá-los? Eu passo, então, de fato, a estudar. E nesse estudar, muito, 24 horas por dia, sem parar. Tem uma coisa que eu conto que é muito verdade, que as pessoas, não sei se elas se dão conta que isso é verdade, porque é inacreditável mesmo. Eu não dormia, eu não deitava na cama. Eu sentava na cama para dormir, porque eu precisava continuar estudando. Então, eu sentava e só baixava a cabeça para descansar um pouquinho, mas eu queria ficar acordada em alfa, porque eu ficava ouvindo o podcast, estudando, 24 horas estudando. Eu não tinha tempo de dormir, era uma corrida contra o tempo, para descobrir o que eu fazia de errado. Eu tinha que descobrir, eu tinha que curar meu filho. Então eu começo a entender como o mundo funcionava, como as leis do universo funcionam, o que é o poder do pensamento, o que é o poder da gratidão, o que é realmente o que está escrito na Bíblia, que é perfeito, mas a interpretação que nós damos, não. Então, eu passo a juntar tudo isso e compreender que eu era positiva, sim, eu era grata, sim, mas e por que piorava? Essa resposta o mundo não havia ainda ensinado. E a resposta era, eu era positiva 5 minutos do dia. 24 horas e 55 minutos eu era completamente negativa. Eu era angústia, eu era desespero, eu era falta, eu era ódio, eu era vingança. Eu era medo. Esse era o sentimento que você vibrava. Esse era o sentimento que eu vibrava. E o que não estava escrito em nenhum livro é que o sentimento cria a realidade. O pensamento dá a forma. O sentimento é a materialização. Então, o que eu materializava? O positivo ou o negativo? O negativo. O que tu estava sentindo. O que eu estava sentindo, que nós chamamos de frequência vibracional. Então, a frequência vibracional que eu vibrava era a soma de quem eu era. O que eu pensava, o que eu falava, o que eu lia, o que eu julgava, o que eu reclamava, a minha angústia, o meu sofrimento, o meu desespero. Isso gera uma frequência. E essa frequência se materializava cada vez mais e mais e mais. Quando eu começo a compreender isso, eu começo a mudar. Eu começo a mudar o meu sentimento, as minhas emoções, o meu pensamento, e aí a realidade de fato começa a ser completamente modificada. Então, para a gente apenas introduzir assim, né, o que nós vamos falar, esse é o começo de tudo. Então, eu chego numa morte em vida totalmente, todos os pilares destruídos, total, a ponto de fato passar fome e estar morando dentro do escritório, alugado, falido, mas permanecia com aquele imóvel ali, com os meus filhos lá dentro. E aí eu começo, de fato, a procurar respostas que não estava em nenhum lugar do mundo. E, Elaine, é importante salientar que tu passou por um processo de suicídio, né? 5 tentativas suicidas com os meus filhos pequenos. Olha que interessante. O que uma mente fraca, uma mente miserável, uma mente de vítima, como que a vítima resolve a sua dor? A mente dela só existe uma saída, a morte. Porque no labirinto da tua mente fraca, só existe uma solução para a dor que você está sentindo, mas a vítima não quer morrer.
Ela quer cessar aquela dor. Ninguém quer morrer. Não existe nenhuma pessoa no mundo que ela quer morrer. Ela quer se livrar da dor que ela não sabe como resolver. Então, a solução passa a ser essa, né? E era ali também que eu estava, mesmo com os meus filhos pequenos. Então, imagina uma mãe que dá vida pelos seus filhos, achar que o melhor para eles é a morte dela. Duas coisas. Primeiro, eu era positiva, meu filho no hospital e eu positiva. Aquela pessoa otimista. Daqui a pouco eu entendi, ser positivo não vai salvar a vida do meu filho. Porque o meu positivismo tóxico, e quantas pessoas que estão ouvindo pensando, cara, eu sou positiva tóxica, realmente sou só positiva e minha vida não melhora, nada está acontecendo aqui, eu era essa pessoa. Era o positivo da boca para fora. Era o positivo, era o grato da boca para fora. Mas ser positivo e forte ou só ser positivo? Aí nós vamos entender. Aquele positivo que, né, a vida é incrível, mas eu não estou sentindo, não estou sendo isso. Não né? estou vibrando isso. Não estou vibrando isso. Eu só estou falando porque o mundo fala que tem que ser positivo. Mas eu sou um baita de um reclamão. Quem que eu era? A positiva durante 5 minutos. E o restante do tempo reclamando. Reclamar é o contrário de ser positivo, meu amor. Julgadora. Julgo o mundo, as pessoas, a chuva... tudo. É o contrário de ser positivo. Mas o mundo fala... Eu estou aqui nessa situação porque tem um culpado. É o meu ex-marido, é a minha sogra. Existem 2 lugares no mundo. Ou você é vítima, ou você é positivo. Não há como uma vítima ser positiva. Impossível. São dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Algumas pessoas não vão entender o que isso quer dizer. A vítima, ela não é positiva. A vítima culpa algo, alguma coisa ou alguém pela situação que ela está. Então, ela é julgadora, ela é reclamona. Ela não é positiva, ela é uma falsa positiva. Como saber se você é vítima? Todas as vítimas do mundo têm 3 pilares estruturados: dinheiro, saúde e família. Em algum nível, eu tenho que ser vítima. Em algum nível, eu culpo alguém por eu não estar vivendo a vida dos meus sonhos. Eu culpo quem? Meu marido? Minha mãe? Quem eu estou culpando? Meu sócio? Meu sócio. Mas vamos lá, o primeiro ponto era esse. De eu ser positiva e meu filho não melhora, minha realidade não muda. Então eu entendi, cara, tem alguma coisa que eu faço de errado. Aí isso me leva para o segundo ponto. A primeira percepção foi, então vamos lá, quem está nos ouvindo agora, nos vendo? Eu tenho que pensar o seguinte, cara, eu estou sendo positivo, mas a minha vida continua igual, estou com um problema aqui, então você não é positivo, meu amor. Então eu preciso assumir que eu não sou positivo, eu não sou grato. Eu estou aqui maquiando, achando que a pessoa que é realmente grata, que ela é positiva, alinhada, congruente em alinhamento, o resultado é positivo. O que é resultado positivo? A minha vida é positiva, a minha vida, ela flui, ela deslancha, ela vai. Senão, eu sou aqui, mas estou julgando. Eu estou fazendo isso, mas estou aqui, né, do contrário. Então, eu entendi que isso aqui não iria mudar a minha vida, eu precisava descobrir algo que eu fazia de errado, mas que eu não sabia, que era oculto. O que eu estou fazendo de errado? Então, por exemplo, muitas pessoas descobrem, quando estão me ouvindo, que elas são julgadoras, que elas reclamam o dia todo, sem perceber, porque é automático. Eu julgo o outro, eu ataco o outro 24 horas por dia. Mas eu não me dou conta disso. Só que tem um detalhe. Aquilo que eu falo do outro, quem é o outro? Não existe para o universo. O outro eu estou criando a minha realidade. Quando eu quero com que o meu ex-marido se rale, porque eu me separei grávida, quem está se ralando e perdendo tudo sou eu, não é ele. Porque o que eu estou sentindo para mim. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é, você falou, em que momento que foi a virada de chave? Eu começo a estudar, e quando você começa a estudar que você quer descobrir algo verdadeiramente, porque você tem como obsessão, como realmente objetivo, mudar a tua vida, e eu vou pagar o preço que tiver que pagar, você começa meio que seguir um labirinto. Esse livro te leva para esta aula te levou para estudar isso aqui. E eu entendia, Márcio, que eu estava num labirinto, que eu estava numa caça ao tesouro. Quanto mais eu estudava e entendia sobre a realidade, o que nós vivemos aqui, o que era o mundo, quanto mais eu estudava, mais eu sentia que eu estava descobrindo algo muito grande para a humanidade. Elaine, assim, quando você sentia, você não percebia que
parece que o universo ele te trazia mais daquilo. Sim. O conhecimento ele vinha chegando com mais facilidade porque tu estava vibrando. Exato. Eu estava aumentando aumentando minha frequência e cada vez mais vinha. Por isso que eu não tinha nem tempo de dormir, eu ficava sentada, porque eu tinha muita coisa para aprender e para estudar. Tem um episódio que tu fala que passou o ano novo sozinha, com teu pai estudando. Os teus filhos foram para a praia. Exato. E tu ficou sozinha em estudando. casa. Uhum. Deixa eu te perguntar. Você acha que existe o positivo forte e o positivo fraco? Sim. Aí eu vou concluir só a parte anterior para dar essa resposta. Então, nesse mapa, nesse caça ao tesouro, que essa era a sensação. Imagina que eu estou com um mapinha, cheguei nesse livro. Esse livro me levou, o mapa me levou para esse curso. Chaves de Enoch, sei lá, aqui me levou para isso aqui. Aqui me levou para física quântica, vácuo quântico, absorção de onda, neurotransmissor, cortisol, dopamina, ocitocina. Imagina o caminho que eu fui percorrendo e entendendo. Leis do universo, Deus. Aí a sensação era, caramba, eu estou descobrindo algo e cada vez minha vida melhorando. Meu filho curado, melhorando. E daqui a pouco eu chego no tesouro. E antes de chegar no tesouro, que eu vou revelar o que era o tesouro, eu sentia. Eu lembro que eu chegava para as pessoas e falava, cara, eu estou descobrindo algo muito grande para o mundo. Eu estou chegando numa descoberta que esse conhecimento ninguém tem no mundo. E eu sentia, e eu tinha que estudar mais um pouquinho. Foi quando eu cheguei no estudo sobre a frequência vibracional. Quem trouxe esse estudo para o Brasil fui eu, né? Somos pioneiros, tanto que a maior prova é que o registro BR, frequência vibracional, é meu. A frequenciavibracional.com.br eu registrei há 10 anos atrás. E eu registrei a patente frequência vibracional. Ninguém no mundo poderia falar sobre frequência vibracional a não ser eu. Só que demora muito tempo para a patente sair. Quando a patente saiu 6 anos depois, ela foi indeferida. Por quê? Porque já era um nome comum no mundo. Olha que engraçado, né? Então, eu descubro a frequência vibracional, trago o estudo sobre as emoções humanas, Hawkins, a escala das emoções. No Brasil, isso não existia. Tanto que eu demorava meses para estudar em russo, em inglês, em francês, traduzindo no Google Tradutor. Imagina que eu pegava esse tanto de caracteres de um artigo, jogava para o Google lá para traduzir, pegava esse tanto de caracteres e jogava para o Word. Pegava mais um pouco, botava aqui e ia montando um artigo para ler. Semanas e semanas. A primeira vez que eu mandei traduzir um livro inteiro sobre frequência vibracional, eu paguei o valor de um carro. Naquela época, para traduzir um livro em inglês. O valor de um carro, cerca de 40 mil reais eu paguei para traduzir um livro que eu precisava muito ler, para vocês verem como realmente somos os pioneiros a trazer esse estudo para o Brasil. E aí eu chamei esse estudo de holococriação. Então, o que é esse estudo? Esse estudo é o que é a realidade, é o despertar da consciência, é o estudo sobre as emoções, a nossa frequência vibracional, que era a chave de tudo. A chave de todo o universo. Nós somos frequência. A frequência que eu acessava e sintonizava quando eu estava numa morte em vida, qual era a frequência? Era de falta, era de escassez, era de miserabilidade. O que eu desejava para as pessoas que me fizeram mal, do fundo da minha alma, eu queria com que elas morressem. Eu queria com que elas perdessem tudo. Eu queria com que elas se ralassem. E eu duvido que uma vítima não queira isso. Porque eu era vítima. Elas eram culpadas, concorda? Elas fizeram isso comigo. A minha consciência baixa, minha frequência baixa de ódio que eu vibrava, de raiva que eu vibrava, logicamente que é isso que eu iria sentir. E que qualquer outra pessoa sentiria. Até eu costumo dizer, se você não sentia isso, que bom, você era mais evoluído do que eu, então você tem jeito. Porque olha o que eu desejava, e desejava mesmo. Porque a vítima era eu. Eu que era a coitadinha, né? E isso me fez compreender que aquilo que eu desejava para o outro era aquilo que acontecia na minha vida. Eu praticamente morri. Eu perdi tudo. Perdi tudo a ponto de passar fome. E era verdadeiramente o que eu desejava para o outro. Quem era o outro? Quem é o outro? Não existe. Aquilo que o meu coração sente cria a minha realidade. Aquilo que a minha boca fala cria a minha realidade. Eu não tenho poder
de criar a tua realidade. Você tem. É a tua boca, é o teu coração. Está lá na Bíblia, se for o caso. A ciência prova isso também. O que está aqui dentro de mim, no meu coração, no meu corpo, nas minhas células, tem o poder de criar a minha vida. E é por isso que o primeiro mandamento é: perdoai o outro, e acabou. Porque o veneno, se eu guardo tudo isso dentro de mim, é o veneno que eu estou tomando. E está lá, perdoar e te libertar e te livrar disso tudo que você está guardando de você. Não guarda isso, porque não é pelo outro. O outro merece ser perdoado? Não é eu que vou julgá-lo. Talvez não, ou talvez sim, não importa. Eu mereço me livrar dessa dor. Então, o marco é entender que pensamento positivo realmente não funcionava. Existia algo que eu não sabia e não funciona, porque entendemos que não é o pensamento dá apenas a forma, é a frequência que materializa, altera a realidade. E no momento que eu descubro, no momento que eu decodifico todas essas linhas de estudos, ciência, religiões e filosofias de vida, no momento que eu decodifico, que é o estudo sobre a frequência, que eu chamo de holococriação e compilo estudo. Então, essa é a grande virada. Aí, a partir dali, existe, então, já um depois, né? Então, resumindo, eu estudei tudo isso porque eu queria ajudar as pessoas? Nunca. Eu era a única pessoa que precisava de ajuda no mundo. Era uma corrida contra o tempo para salvar os meus filhos. Meu filho poderia morrer. E o meu filho sofria de quê? Parte do que meu filho sofria era a culpa que eu carregava. Era eu precisar me curar para libertar o meu filho daquilo eu transferi, eu me sentia culpada por tudo isso. Essas dores refletem numa criança, né? Total, porque o meu filho, gente, eu posso falar disso abertamente, a minha audiência sabe, o meu filho, no momento que eu soube que eu estava grávida, eu não queria. Ele foi rejeitado. E automaticamente ele nasce doente. Então quem é a culpa? A culpa era minha. Gente, eu pegava o meu filho no colo. Você pensa uma mãe louca que olha para o seu bebê e repete para o bebê: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, como se fosse uma louca. 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes. Eu carregava uma culpa que me levou à morte. E era um pedir perdão, mas também não fazia, naquele momento, nada que... Nada, não tinha consciência, né? Hoje, uma libertação para esse tema, que é legal a gente falar no podcast, muito importante, é o seguinte: a maior cura sobre isso, que é muito libertador, que libera muitos dos meus alunos a um sentimento de rejeição. Quantos alunos eu tenho que foram rejeitados pela mãe? Primeiro ponto é, ou a mãe que rejeitou o seu filho e carrega a culpa. Aqui eu já vou libertar os dois. Aqui eu já liberto os dois nesse podcast. Olha que interessante. Você que foi rejeitado, ou você que rejeitou. No universo não existe agressor ou agredido. Não é eu a culpada, tampouco o meu filho. Uma mãe nunca rejeita o seu bebê. Não existe uma mãe no mundo, por pior que ela seja, que ela rejeite o seu bebê. Uma mãe rejeita aquela situação que ela não sabe como lidar, não sabe o que fazer e nem como enfrentar. Isso muda a história. Uma mãe não rejeita o seu bebê. Ela rejeita aquela gravidez, aquela situação que ela não sabe o que fazer com aquilo. Não é o meu bebê, não é o meu Arthur. Não era com o meu Arthur. Eu dou a vida pelo meu filho. Era aquela gravidez. É a mesma coisa, mas muda tudo. Muda a história, muda completamente. Uma filha que foi rejeitada, um filho que foi rejeitado, vai dizer: caramba, então a minha mãe não me rejeitou? Não, a tua mãe não te rejeitou. A tua mãe não sabia como lidar com essa situação. Talvez porque ela achava que o pai dela ia matar ela. Talvez porque ela pensava como ela ia te educar, como que ela ia fazer, como que ela ia te sustentar. Talvez porque fosse o auge da profissão dela, ela não queria naquele momento. Não importa. Porém, não existe... Eu uso um termo muito lindo, que é assim, ó, a cegonha não erra de casa. Né? Nunca há um erro. Sempre existe no universo aquela criança, escolhe os seus pais, era aquele momento sim, talvez não era aquilo que os teus olhos julgavam como o momento certo, mas era aquilo que você precisava nesta vida para se tornar o que você veio fazer no mundo. E isso é muito libertador. Então, esses dois pontos definem realmente, né, tudo isso. E Elaine, assim, falando ainda neste ponto, tem uma técnica sua, que eu já fiz, que eu achei fantástica, é que a mãe, para você perdoar, ou a mãe, ou o amigo, enfim, aquela situação aconteceu
quando aquela pessoa, Isso. naquele momento, tinha aquela Isso, mentalidade. é lindo isso. Uhum. Ela não estava... Né? Então, é importante o perdão por isso. Por exemplo, olha que lindo que a Julie trouxe, porque olha o poder de cura que tem um podcast, né? As pessoas ouvindo isso e dizendo, caramba, olha a cura que eu tive ouvindo essa informação que eu não tive lá na minha terapia ou em tudo aquilo que eu fiz até hoje. O que acontece? A Elaine que rejeitou o filho dela, né? A Elaine com aquela consciência sofrida, miserável, com raiva, ou uma Elaine rejeitada, abandonada, sozinha, com sentimento de mágoa, ela, naquele momento, age de acordo com a consciência que ela tem naquele momento. Então, eu preciso acolher quem eu era naquele momento. O que me faz agir. A Elaine, hoje, volta ao passado, ela faria diferente? Lógico. Mas ela é diferente, ela é incrível. Hoje, essa Elaine eu admiro, eu amo. Então, ela voltaria lá, ela faria diferente? Ela faria. Mas aquela Elaine, não aquela Elaine... Olha que interessante. Aquela Elaine estava agindo na sua capacidade máxima de ser humano. Ela fez o que ela sabia com todo o conhecimento que ela tinha. E todo o conhecimento que ela tinha no mundo fez ela a rejeitar o filho. Entendeu? Vamos imaginar o contrário, tá? Minha mãe me bateu, me espancou, falou horrores para mim. Como eu não vou perdoar minha mãe? A minha mãe, com o conhecimento que ela tinha lá, naquele momento, ela estava dando o melhor dela. Me bater poderia ser para ela a única forma de educação que ela tinha de me tornar uma grande mulher. Na consciência que ela tem naquele momento. Com a consciência que ela tem. Essa mãe recebeu amor? Essa mãe recebeu carinho? Essa mãe recebeu educação? Ou ela foi educada pela mãe dela no espancamento, no grito? Você vai reproduzir o que você aprendeu. Como eu vou julgar a minha mãe? Eu queria que a minha mãe me desse amor, mas tua mãe recebeu amor dos pais dela? Vezes... Como dar aquilo que eu nunca recebi, mas eu estou julgando pelos meus olhos? E às vezes precisa dessa libertação para progredir, né? Se a pessoa não Total, liberta... não existe como progredir. Vamos lá, muito bom, Márcio. Nenhuma pessoa consegue progredir, nenhuma, com bloqueios. Então, se eu não desbloqueio, olha o quanto esse podcast, até esse ponto, já conseguiu fazer vários desbloqueios. Ouve de novo se você não entendeu. Vai lá, assiste e vê de novo. Porque o ponto é, olha só, eu preciso elevar minha frequência, tá? Para subir, metaforicamente, minha frequência, o caminho tem que estar livre. Se aqui existem bloqueios, mágoas, ressentimentos, não perdão, minha frequência... Ouviu o podcast? Minha frequência vai subir, bateu nessa nuvem negra e desce. Eu não consigo perfurar. Logo, eu nunca consigo subir. Agora, olha o contrário, que extraordinário. Por que a nossa vida voa? Hoje... Porque eu era aqui o bloqueado. Agora eu estou mudando de frequência. Eu estou aprendendo sobre pensamento, sentimento, consciência, porque esse podcast é o despertar da consciência do planeta. Vocês perceberam, quem está ouvindo e assistindo, que não importa a religião que você tem, a gente nem vai falar de religião. Estamos falando sobre emoções humanas. Não sobre crença. Exatamente, não é sobre crença religiosa. Quero fazer Às vezes acontece, por exemplo, você está num nível... Você lidar com uma pessoa com um nível muito mais alto que você. E às vezes você bloqueia porque você acha que você não vai conseguir acessar. Ou seja, você não está no nível da pessoa e você se sente muito pequeno. Como é que a pessoa pode desbloquear isso? Isso se chama crença limitante. É a limitação que não existe, mas que você... na verdade, criou, ativou e entende ela como verdade, que faz com que você se sinta inferior, digamos, né, àquela situação. Deixa eu explicar de uma outra forma, tá? O que é uma crença? Olha que interessante. Vamos de uma outra forma. Qual é a única coisa que possa nos impedir de qualquer coisa nesse planeta? Eu acho que essa crença do merecimento, talvez. Exato. Então, vamos lá. Qual é a única coisa que me impede de qualquer coisa? Eu vou dar alguns exemplos. Elaine, você tem bilhões no banco? Eu sou milionária, mas bilhões eu não tenho. E olha o conhecimento que eu tenho. Mas por quê? Porque eu devo ter alguma crença. Qualquer pessoa nesse planeta tem crença.
Porque crença é o nosso sistema. Todos precisam ter. Elaine, o monge no alto da montanha? Aham, sem dúvida. É o programa. É a nossa programação. Então, o que significa? O nosso caminhar pela vida é evolução. Evolução, conhecimento, despertar. É o quê? Eliminar a crença. Crença limitante. Porque o que me fez chegar até aqui também é uma crença. É a crença? A crença. Existe a crença de empoderamento, a crença que te empodera, fortalecedora e a limitante. Eu transformo a limitante em fortalecedora. Eu tenho uma crença de que tudo que eu tocar dá certo. Essa é a fortalecedora, esse é o programa. Então, o que é a crença limitante? Dinheiro não dá em árvore, eu nunca sou bom o suficiente, os outros são melhor do que eu. Eu posso ter ouvido na infância que tudo que eu faço dá errado, que o meu irmão é melhor do que eu. E eu cresci de que eu sou inferior. Então, eu me deparo com alguém grande, eu já me sinto inferior a ele, que é o que você citou. E tem uma que é muito comum, é que o dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo. Você pega no dinheiro, já vai lavar a mão. Tem muitas pessoas... Olha que interessante, Márcio. O maior número de pessoas que não enriquecem, todas elas têm uma coisa em comum. Olha que interessante. Isso é dado comprovado. São muitas crenças que te impedem de prosperar. Mas tem uma que é comum entre 98% das pessoas que não conseguem prosperar. A crença eu vou provar que essa crença existe. Ricos não vão para o céu. Então, olha que interessante, tá? Ricos não vão para o céu. Se ricos não vão para o céu, Márcio, eles vão para onde? Para o inferno. Então, com medo de ir para o inferno, inconscientemente, eu nunca vou enriquecer. Ou que ricos não são... Automaticamente, essa crença, ela está ligada a ricos são desonestos. Aí eu sou um pobre honesto, me vanglorio disso, logo, eu não quero ser um rico desonesto. Mas aqui eu quero. Eu quero, mas... Não vibra na frequência. Não vibro, exatamente. Então, olha que interessante. Eu tenho algo dentro de mim que eu ouvi desde que eu nasci, que ricos não vão para o céu. Olha como a gente destrói essa crença em minutos, tá? Essa crença é a mais comum entre todas as pessoas que lutam todos os dias. Em séculos, né? Que lutam, que estão ali trabalhando, dando o seu melhor, estudando, trabalhando. Só que inconscientemente ela tem medo. Não, peraí, se eu enriquecer, eu não vou para o céu. Que, na verdade, é nada mais do que uma crença. Isso entra também nas empresas, né? Às vezes a empresa é uma empresa pequena e ela pensa assim, aquela empresa muito grande, eu nunca vou conseguir chegar naquele... A única coisa que te impede, de novo, é a crença. Se eu quiser chegar em qualquer lugar, eu tenho que trabalhar a crença. A crença é o meu bloqueio, é o meu limitador, tá? Então, olha só o ponto, para a gente concluir aqui. Vamos imaginar essa crença ricos não vão para o céu, que está no inconsciente coletivo. Porque vem lá, né? Inclusive das religiões, da Bíblia, enfim, tudo mais, no inconsciente coletivo, que os ricos não vão para o céu. Que vem da história do camelo no buraco da agulha. Que um rico não passa, né, no buraco da agulha, que isso é uma metáfora totalmente distorcida. Mas beleza. Então vamos lá. Eu, Julie, prósperas, fazendo um trabalho incrível para o mundo. Empregamos pessoas, movimentamos a economia do planeta, trabalhamos com honestidade, com verdade, com felicidade, mas nós somos ricas. Em virtude desse requisito, nós vamos para o inferno. O pobre, ele tem o direito, então, de roubar, de matar, de estuprar, porque o reino dos céus está prontinho para receber ele. Porque ele é pobre. É isso que as pessoas acreditam mesmo? Olha como é bobo. Olha como é falta de pensar, de consciência, como é completamente inútil eu impedir a minha família ou de viver os meus sonhos, de prosperar cada vez mais, melhorar de vida cada vez mais, por manter uma crença, por falta de conhecimento, de consciência, de estudo, de um pinguinho de interpretação da realidade. Quando nós estamos empregando pessoas, ajudando o próximo, como é apenas uma interpretação. Mas esta é o maior impedimento de pessoas que trazem crenças limitantes, principalmente atreladas à religiosidade, que não conseguem prosperar. E elas honram isso. Elas honram. Tipo, eu prefiro ser pobre e ser honesto. Nada mais do que uma crença que eu carrego dentro de mim e que é uma inverdade.
Elaine, importante nós falarmos sobre o perdão. Gente, eu estou com uma pergunta aqui para a Elaine. Elaine, o perdoar é o mesmo que... Bom, eu perdoei uma amiga, enfim, um amigo. Eu tenho que conviver, o perdão é trazer essa pessoa de volta para a tua vida, porque você já falou que o perdão ele é importante para que você possa elevar a tua frequência, porque o perdão nada mais é do que uma barreira na tua evolução e que vai te trazer, digamos que, energias negativas para você. Eu falo dessa forma, exato, você tá tem... perfeito. Né? E como que é esse perdão? Como que deve ser esse perdão para elevar essa frequência? É necessário trazer essa pessoa de volta para a tua vida ou não? É, muito bom. Então, primeiro, ele é um bloqueio, ele é uma barreira, perfeitamente o termo que você utilizou. Não há nenhuma possibilidade da vida andar, não há possibilidade da vida realmente fluir, uma vez que está aqui nesse campo, essa barreira. É um filtro. Bate ali e volta. Imagina que você foi, bateu, voltou. Foi, bateu, voltou. Pensa alguém que não perdoa alguém lá da infância. Tá 15, 20 anos batendo essa barreira e voltando a estaca zero na vida? Pensa aí você que está nos ouvindo, nos assistindo. Você tem alguém que você não perdoou, seja você mesmo ou alguém, e você bate num momento uma comissão, um salário, alguma coisa e volta a estaca zero? Então, vamos lá. Eu preciso trazer essa pessoa? Nunca. Essa pessoa pode ter partido, eu posso perdoá-la. Essa pessoa pode não estar mais no meu convívio, tampouco sei aonde ela está hoje, não importa. Então, eu não tenho que falar com a pessoa, a não ser que eu queira, né? Se eu, por exemplo, quiser, tenho um problema de perdão, por exemplo, um problema com meu pai, meu irmão, e eu quiser conversar com meu irmão, porque hoje eu tenho a consciência, né? E quero sentar na frente dele e resolver e pedir perdão a ele, lindo, mas não precisa. Lindo, mas não precisa. O perdão, ele é comigo. Não é sobre o outro. É sobre a minha felicidade, a minha vida. Então, é comigo. É um trabalho que eu faço mentalmente, digamos assim. Eu acesso mentalmente a consciência dessa pessoa, e isso sim eu vou precisar fazer, no intuito de fazer, né, uma técnica, digamos assim, fazer um processo aqui de... Essa técnica eu já fiz, né? é fantástico, Márcio. No momento de fazer essa... O que nós fazemos? É uma ressignificação na linha do tempo, né? Olha, é lindo, porque é um processo científico, espiritual e psique humana total. Eu volto ao passado e eu automaticamente libero, perdoo. E quando eu voltei ao passado, olha que interessante, eu posso voltar ao passado, é lógico? Aonde está o passado? Está aqui, ó. Está aqui, é só tá aqui acessar. dentro. É só acessar. Eu vou lá. Eu posso ir lá quando eu tinha 5 aninhos? Claro, onde é que está? Talvez esteja aqui. Onde é que é o passado na tua cabeça? Pensa aí. Onde é o teu passado? Se você tiver que buscar uma memória do passado, você vai para onde, Márcio? Me aponta com a mão. Busca você com 8 aninhos de idade. Aonde está? Me mostra com a tua mão. Lá na cidade, Montes Claros, andando pela rua. Mostra com a mão. Aonde? Pensa você com a tua cabeça e mostra, fecha o olho e mostra com a tua mão. Onde é que está essa imagem? Com 5 anos de idade, morando em Viamão, Rio Grande do Sul. Perfeito. Ó, o passado da Julie está na frente dela. O meu passado está literalmente aqui na esquerda. Não tem certo ou errado. É só para você entender aonde que você localiza essas imagens, né? Então, ó, é como se fosse 3D. Isso, 3D, é como se fosse uma tela touch que eu consigo enxergar. Opa, olha aqui, Elaine com 8 aninhos. Eu volto lá naquela cena, né? Que, sei lá, que aconteceu algo que eu tenho que perdoar. Talvez a professora que me fez passar vergonha na frente de todo mundo, talvez meu pai que me surrou, talvez uma traição, talvez um abuso. Eu não sei aonde a minha alma ficou. E há certas atitudes que a pessoa tem, né? Que ela nem sabe explicar por que tem aquela atitude. Exato. E às vezes é de coisas que aconteceu lá atrás, que ela... Exatamente. Mas o que eu faço? Eu volto, eu vou lá, pego aquela pessoa que eu tenho... algo que eu não perdoei, eu tenho um problema, né? E esse problema eu já sei. Bom, mas eu não quero perdoá-la. Bom, você tem livre-arbítrio. Perdoar ela não é porque ela merece o perdão, porque nós não vamos julgar quem somos nós. Para mim não significa nada, significa para você. Perdoar alguém é a libertação que você precisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que você vai fazer aqui? É um parquinho de diversões a vida? A vida é o quê?
Você veio se divertir, vai descer no playground para brincar? Não, a vida é para evoluir. Se a vida é para evoluir é perdoar as pessoas. Jesus escreveu lá no primeiro mandamento. Faz parte da missão. Faz parte da missão pelo qual eu estou aqui me divertindo numa escola chamada vida. Então, não é necessário essa pessoa conviver. Você Nunca. perdoa e libera, deixa aí. Ela pode ter falecido. Eu posso nem lembrar quem ela é, nem do rosto, se é morena ou loira, porque pode ter acontecido algo na minha infância. Elaine, eu vou te colocar... Essa técnica eu fiz no Olo 3, né? Que eu sou tua aluna do Olo 3. Fui no primeiro co-criador milionário que você fez em São Paulo, acho que foi 2018. 18. 2018. Uhum. E quando eu fiz essa técnica, Márcio, foi muito interessante, porque eu não sabia quem que eu teria que perdoar. Porém, por incrível que pareça, quando você começa e você faz a técnica, quando ela diz, agora imagine a pessoa que você tem que perdoar. A tua mente, ela está vazia, mas daqui a pouco essa pessoa surge do nada. Porque ela quer ser perdoada. Do nada. E é muito transformador e libertador. E você, assim, ó, eu simplesmente... Era lágrimas rolando. A emoção, ela vem, é muito forte. Toca, né? Olha que interessante. Eu vou dar um presente para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Como saber se eu tenho que perdoar alguém? Como saber se eu preciso perdoar alguém? Primeiro, eu tenho que entender o seguinte. Minha vida tem... Elaine, como que eu sei se eu tenho crença? E aonde? Qual é o pilar da tua vida que não está fluindo com felicidade, harmonia e prosperidade? Ah, meu relacionamento, então tem crença. Ah, meu dinheiro, então tem crença. Se tem crença, esse é um ponto. Tá. Provavelmente, como a Julie falou, existe um ponto aqui que é uma barreira. Esta barreira pode estar sendo criada. A barreira, eu bato aqui e volto. Eu tenho que subir, mas eu não consigo subir. Quer fazer fluir a vida. Essa barreira pode ser alguém que eu não perdoei. Mas eu não tenho ninguém. Tem que ter. Porque senão tua vida estaria extraordinária. Eu preciso buscar pessoas que eu tive conflito. E um teste que eu posso aferir é trazer, sei lá, tive problema com a minha mãe e com meu pai, mas eu perdoei. Vamos testar. Ah, meu ex-marido. Vamos testar. Vamos testar. Alguém que fez algo muito ruim, te roubou. Tem um sócio que te roubou, que você nunca mais conseguiu se reerguer, não conseguiu se perdoar e nem perdoá-lo. Traz na tua mente. Qual é o teste? Eu trago essa pessoa na minha mente, trago a imagem dela, trago a situação. E é muito fácil você entender o que você sente quando você precisa, neste teste, desejar o bem para ela. Como que faz? Eu trago ela. Vamos supor que o meu sócio me roubou. Tá. Mas eu já perdoei. Ou achei que eu tivesse perdoado. Ou, ok, vou ter que perdoar ele. Eu trago ele à minha mente, eu olho para ele e digo, eu desejo com que você siga a tua vida feliz, com que você seja feliz. Tá. Se a pessoa desejar com que ele se ferre, ela não perdoou. Então, por exemplo, quantas vezes eu fiz perdão para os meus atores? Eu tive que repetir alguns deles muitas vezes, porque quando eu trazia ele à minha mente para testar se eu estava desbloqueada, eu ainda desejava com que ele se ferrasse. Tamanho ainda, né? Os bloqueios que estavam em mim. E aí continuava limpando. Porque para quem está nos assistindo, quanto tempo tem que falar? Ou é só alguns segundos? Eu te perdoo. Ou tem que fazer essa técnica todo dia? Como que é? Ou até o momento que você sentir, bom, eu perdoei realmente.